Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar os seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir. Tente 1, 2, 3 vezes. Se possível, tente a 4ª, a 5ª ou quantas vezes for necessário. Só não desista nas primeiras tentativas. A persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Lembre-se de que é enfrentando dificuldades que você fica forte. É superando os seus limites que você cresce. Se você não venceu ontem, não se preocupe, vencerá hoje. A vida nos ensina 3 regras de vida. Primeiro, se você não for atrás do que quer, nunca vai ter. Segundo, se você não perguntar, a resposta vai ser sempre não. Se não der um passo à frente, nunca sairá do lugar. Olá, concurseiros, sejam bem-vindos para o nosso mini curso Legislação, Lei Complementar de 1993, que rege a relação dos servidores do município de Açailândia, Maranhão. Nossa mini aula 3, ela dá continuidade ao estudo da legislação, da Lei Complementar de 1993, o Estatuto dos Servidores Civis da Prefeitura Municipal de Açailândia. Então acompanhe conosco, mais esta aula imperdível. Fica a dica aqui para os nossos estudantes: não deixe de tomar nota de todas as informações que são passadas aqui. Anote em seu material, anote em seu caderno, acompanhe na apostila Leão Concursos, para que você possa tomar nota da informação, memorizar a informação e aplicá-la devidamente. No final desta mini aula, teremos um mini desafio abordando alguns tópicos contidos na legislação. Então vamos lá. Na aula passada, nós estudamos alguns artigos iniciais da Lei Complementar de 93, o artigo 1º, 2º, até o artigo 9º. Nós paramos aqui no artigo 9º. Chegamos a falar sobre a posse, chegamos a falar sobre algumas regras relacionadas a pessoas portadoras de deficiências. Chegamos a falar dos requisitos básicos para que a pessoa possa ser investida em cargo público. Então, vale muito a pena você revisar, sempre rememorar estas informações. E hoje vamos falar sobre uma das formas de provimento extremamente importante para o seu concurso público. Olha só, todo aquele que almeja um cargo público, almeja ser um servidor, necessita passar por uma destas formas de provimento. E a primeira forma, ou forma originária de provimento, é a nomeação. Vamos estudar hoje sobre a nomeação. Apertem os cintos. Vamos lá. Na seção 2, essa parte fala sobre a nomeação. E o artigo 10 inicia trazendo a seguinte informação: a nomeação far-se-á, parágrafo 1º, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado ou de carreira de provimento efetivo. Parágrafo 2º, em comissão, para cargos de confiança de livre exoneração. Observe que a nomeação se dá de duas maneiras. Ela pode se dar em caráter efetivo ou em comissão. O próprio nome já sugere, quando eu falo caráter efetivo, estou falando daqueles cargos que são organizados, são cargos isolados ou cargos de carreira. Ou seja, aqueles cargos que são criados por lei, onde são necessários abrirem vagas em concursos públicos para que as pessoas possam ocupar ou preencher esses cargos. Já o cargo em comissão, não.
Cargo de comissão são cargos de confiança, geralmente cargos de direção, chefia e assessoramento. Por exemplo, temos um secretário de esportes. O secretário de esporte, ele foi nomeado para aquele cargo. Esse cargo é um cargo de confiança. Porém, ele pode ser tanto nomeado pelo prefeito como exonerado por ele, ou seja, livre exoneração. Geralmente os cargos em comissão não têm estabilidade, ok? Porém, são regidos pelo Estatuto. O artigo 11 fala assim: a nomeação para cargo isolado ou de carreira de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Ou seja, para que as pessoas ocupem os cargos, sejam nomeados em caráter efetivo, será necessário, então, a habilitação ou aprovação em um concurso público, que pode ser de provas ou de provas e títulos. Tudo bem? Parágrafo único diz assim: os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção e ascensão, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira da administração pública municipal e seus regulamentos. O parágrafo único do artigo 11 está se referindo a uma outra lei que vamos estudar a posteriori, que é a lei do plano de carreira, cargos e salários dos servidores municipais do município de Açailândia. Então já fica essa informação aí para que nós possamos ter mais clareza de ideias em relação aos cargos efetivos, e nós vamos estudar na próxima lei, a lei que rege o plano de carreira dos servidores. Muito bem. Agora do concurso público. Algumas regras são importantes para que você entenda como é o funcionamento de um concurso público. A própria Lei Complementar de 93 traz os seguintes artigos. O artigo 12, que diz assim: o concurso público será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuser a regulamentação específica. Ok? Então imagina só, existe um dos cargos, por exemplo, que podemos dizer assim, ele será realizado em duas etapas. Por exemplo, o cargo de intérprete de Libras necessariamente terá que ser feito em 2 etapas. Teremos a prova normal, porém, a prova teórica, logo após teremos uma prova prática, onde será marcada uma data para ser realizada essa segunda etapa. Então, a depender do cargo, muitas vezes há mais de uma etapa para a habilitação dos servidores. O artigo 13 fala assim: o concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, fazendo o concurso em 2019, este concurso poderá durar até 2021. Mas, a depender da vontade do prefeito, esse período poderá ser prorrogado. O inciso 1º diz assim, parágrafo 1º diz assim: o prazo de validade do concurso e as condições de sua realização, bem como os requisitos a ser satisfeitos pelos candidatos, serão fixadas em edital e tornados públicos através dos meios de comunicação existentes. Ou seja, todas as informações concernentes à validade do concurso serão publicados nos meios de comunicação oficial do governo. Tudo bem? Respeitando aqui um princípio chamado de princípio da publicidade. Então, qualquer informação relacionada à validade do concurso público, tenha certeza que essa informação será acessível, será tornada pública. Parágrafo 2º diz assim: não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior, com prazo de validade ainda não expirado. Olha só, essa regra aqui, ela deve ser cumprida. Não se pode abrir novo concurso enquanto tiver candidato aprovado em concurso anterior que ainda não fora chamado. Tudo bem? Então, essa informação você precisa levar para a sua prova. É comum
cair questões abordando esse parágrafo 2º do artigo 13. Cuidado, abra o olho, fica a dica. O artigo 14 fala assim: posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossando. Aqui nós temos que a posse é uma aceitação impressa das atribuições relacionadas ao cargo, dos deveres e das responsabilidades inerentes ao cargo público. Olha só, quem toma posse está, entre aspas não, de forma direta, assumindo o compromisso de bem servir. Afinal, todo aquele que se tornará agora já concursado será o quê? Um servidor público. Terá como primazia atender bem o seu público. Formalizado com a assinatura do termo. Esse termo a gente chama de termo de posse. E quem é que assina esse termo de posse? A autoridade competente, ou seja, o prefeito do município de Açailândia e o empossando, a pessoa que está tomando posse. Tudo bem? O parágrafo 1º diz assim, ó, a posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 30 dias, a requerimento do interessado e se houver interesse da administração. Então, vamos destrinchar aqui a ideia. Uma vez que foi publicada a nomeação do servidor no site oficial da Prefeitura Municipal de Açailândia, você terá até 30 dias para tomar posse. Nesse caso, se você tiver interesse em você queira, porventura, adiar esse período, você tem, por direito, pela lei, você tem 30 dias a mais, se você querer. Evidentemente, também temos que levar em consideração o interesse da administração. Então, se ela também tiver interesse em prorrogar por mais de 30 dias, isso será publicado e você será informado. O parágrafo 2º diz assim: em se tratando de servidor em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento. Ou seja, se o servidor estiver em licença, talvez uma licença médica ou outro tipo de licença, ou afastado por qualquer outro motivo legal, amparado por lei, esse prazo será contado do término do impedimento. Então, pessoal, não confunda, ok? Mesmo que a pessoa esteja em licença ou afastada, esse prazo será contado no final desta licença. Esse parágrafo 1º e o 2º são muito recorrentes em provas de concurso. Parágrafo 3º. Só haverá posse nos casos de provimento por nomeação e acessão. Entendeu? Então, como nós vamos dar ênfase nesta aula à nomeação, nós estamos falando especificamente da nomeação e da posse. Na próxima aula nós vamos falar sobre a ascensão. Ok? Então, só haverá posse nesses casos. Parágrafo 4º. No ato da posse, o servidor apresentará obrigatoriamente declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. E aqui, no parágrafo 4º, nós temos um requisito. No momento da posse, o servidor ele apresentará alguns documentos importantes. Declaração de bens, declaração de exercício, encargo, emprego, função pública. São documentos necessários e fica a dica aqui para você. Na sua prova de concurso, porventura, pode sim cair uma questão relacionada a esses documentos que são exigidos no ato da posse. Prosseguindo, parágrafo 5º diz assim: será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto do parágrafo 1º deste artigo. Qual é o prazo para ocorrer a posse? O prazo é de até 30 dias, podendo ser ainda prorrogados por mais 30 dias. Se, durante esse período, o servidor não entrar em contato com a administração, não apresentar toda a documentação e tomar posse, a sua nomeação será tornada sem efeito. Tudo bem? E essas informações, pessoal, do artigo 14, são chaves para você resolver e gabaritar questões de concurso relacionadas à legislação. Fique atento
e vamos para a hora do desafio. Bem, a hora da diversão, a hora do desafio. Vamos treinar um pouco? Vamos lá. Vamos lá para a lei, para conferir essa informação. O que é o cargo público? É o conjunto de atribuições e responsabilidades que devem ser cometidas a um servidor com as características de criação por lei, denominação própria. Olha só, denominação própria. E aqui ele está afirmando que é necessário haver denominação própria. E aqui na questão está dizendo com ou sem denominação própria. Esse recorte aqui não está presente na lei. Tudo bem? Letrinha B. A nomeação é o ato solene praticado pelo servidor público, pelo qual ele passa a ter direitos e deveres perante a administração pública. Olha só, nós acabamos de estudar e ler sobre a nomeação. Nós falamos sobre a nomeação. Mas veja bem, essa questão, esse item B, está misturando algo de verdade com mentira. Veja bem, vamos para a lei. O que diz aqui? O artigo 7 diz o seguinte: o provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato do prefeito municipal. Então, o artigo 7º da Lei Complementar 93 diz que quem é o responsável direto pela nomeação? O prefeito municipal. E olha só, aqui está dizendo que esse ato ele é praticado pelo servidor público. Não. O servidor público ele vai se tornar ainda. A nomeação ela vai ser praticada pelas autoridades competentes a fim de nomear um civil para se tornar, então, um servidor público. Tudo bem? Então, a letrinha A e a letrinha B foram explicadas com base na análise dos artigos. Item C. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Olha só, vou deixar aqui stand-by. Vamos para a letra D. A letra D diz assim: posse é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Olha, pessoal, vamos lá para o artigo que fala da posse. O que é a posse? É a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossando. Olha só como está bem diferente. Veja bem, posse é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Como vocês bem viram, não tem nada a ver com a redação vista na lei. A lei diz o quê? Que a posse é uma aceitação com assinatura de termo de posse através da autoridade, né, competente e pelo próprio empossando. Então, não tem nada a ver com pleno ou efetivo exercício. A questão tentou te confundir aqui, tá bom? Vamos para a próxima. O gabarito aqui da questão, da primeira questão, é a letra C. Muito bem. Letra C, pessoal. Gabarito. Vou botar aqui, gabarito. Ok? Então, gabarito, letra. A questão 2 diz assim, ó, sobre a posse em cargo público, na forma de lei complementar de 1993, é correto afirmar. Então, veja bem, nós temos aqui algumas afirmações e nós vamos atribuir o seu devido valor ao que a própria questão está pedindo. A questão está perguntando sobre a posse em cargo público. Então, vamos lá. No ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Veja bem, são afirmações, nós vamos ler o artigo, obviamente, que fala sobre a posse. Item B. A posse em cargo público independe de prévia inspeção médica oficial. Olha só. Será que no ato da posse eu não necessito realizar nenhum tipo de exame
Nenhum tipo de inspeção médica oficial? Será que eu não preciso estar apto física e mentalmente? Item C. É de 30 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. Olha só. Vamos para a letra D. A posse não pode ser realizada mediante procuração específica. Será que não? Letra E. A posse ocorrerá no prazo de 60 dias contados da publicação do ato de provimento. Para nós termos a resposta exata deste desafio, vamos aqui para a lei. Vamos analisar a lei. A lei é o nosso objeto de estudo. Vamos aqui ver onde está a resposta. No artigo 14, fala que a posse é a aceitação expressa das atribuições, dos deveres, das responsabilidades relacionadas ao cargo público, com o compromisso de bem servir e formalizar essa posse com a assinatura do termo de posse, através da autoridade competente e pelo empossando. Algumas informações nós vamos resumir aqui para facilitar o entendimento. A posse ela ocorre no prazo de quantos dias? Até 30 dias. Podem ser prorrogados por mais quanto tempo? Mais 30 dias. Por meio do que especificamente? Através de um requerimento do interessado ou do interesse da administração. Vamos lá. Outra informação que é importante que você precisa saber, no parágrafo 4º, diz assim, ó, no ato da posse, o servidor apresentará obrigatoriamente declaração de bens, valores, que constitui seu patrimônio, e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Epa! Já vi uma informação aqui que está bem parecida e similar ao que nós vimos na questão. E o inciso 5 diz, será tornado sem efeito o ato de provimento. Qual ato de provimento? O ato da posse, se a posse não ocorrer no prazo previsto do parágrafo 1º deste artigo. Então, as informações foram lidas, descritas, e agora a gente vai gabaritar esta questão. Então, veja bem, no ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que constitui seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Ok? Letra B. A posse em cargo público independe de prévia inspeção médica. Essa aqui a gente já elimina, pessoal, que não tem como. Todo servidor público ele precisa, antes de tomar posse, precisa ser feita uma prévia inspeção médica para conferir se ele está apto fisicamente ou mentalmente. Letra C. É de 30 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. Nós não vimos essa informação, não podemos atribuir a resposta correta à letra C por isso. Vamos para a letra D. A posse não pode ser realizada mediante procuração específica. Olha só, pessoal, nós acabamos de ler aqui na lei algumas informações pertinentes à posse. E esta informação, especificamente, ela não se encontra aqui. Tudo bem? Não podemos conferir essa resposta, não podemos atribuir a resposta correta, verdadeira, à letra D por isso. Vamos para a letra E. A posse ocorrerá no prazo de 60 dias contados da publicação do ato de provimento. Também, né, gente? Não dá. De acordo com o artigo 14, a posse se dará no prazo de 30 dias, podendo ser prorrogados por mais 30 dias. Então, a questão está afirmando que essa posse acontecerá em 60 dias, o que não é verdade. Então, a letra E nós vamos eliminar, a letra D vamos eliminar, a letra C também vamos eliminar, a letra B ficamos com a resposta certa, a letra A. Letra A é o nosso gabarito, ok? Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Eu agradeço muito pela atenção de vocês. Sempre informo mais uma vez a vocês que o grande segredo para que você gabarite cada questão de legislação é você ler o artigo, buscar interpretar cada inciso, cada parágrafo e praticar em exercícios relacionados à legislação. Faça bastante exercício. Quanto mais exercícios relacionados à legislação você fizer, mais craque você vai ficar nessa disciplina. Tudo bem?
Lembrando que muitas pessoas deixam de lado o conhecimento relacionado às leis, à legislação. Então, se você conseguir aprender esse assunto, certamente você vai ficar na frente de muita gente e vai ficar, assim, certamente mais próximo da sua aprovação. Vou ficando por aqui. Na próxima aula, vamos continuar dando sequência ao estudo das formas de provimento. Forte abraço, fiquem com Deus e bons estudos. Até mais. Tchau.